Agora vamos aquietar os nossos corações, agradecer a Jesus, mais um dia, mais um estudo, que possamos estar em cada um dos nossos lares, recebendo todo esse amor da espiritualidade e também prontos para doar esse amor para quem mais necessita. Obrigada, Senhor, graças a Deus. Agora nós vamos ficar com uma história e depois vamos entender um pouquinho mais sobre ela. Tchau, tchau! Jesus, o governador da terra. Desde os princípios do nosso planeta, esteve Jesus acompanhando nosso crescimento. Espírito crístico, em contato direto com Deus, o amor de Jesus esteve conduzindo nosso planeta desde os primeiros passos no seio da nebulosa estelar. No princípio, o planeta Terra era uma esfera quentíssima, onde os seus elementos viviam em grande confusão. Com o passar dos milhões de anos, os elementos foram se estruturando de acordo com a vontade de nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo olhava e administrava com seu imenso amor. Quando os elementos do planeta Terra se estabilizaram, lá no fundo dos oceanos, surgiram as primeiras formas de vida, tão pequenininhas e simples. As eras foram passando e as formas de vida foram ficando cada vez mais complexas, até que os primeiros seres pudessem sair das águas e viver na superfície. Tempos foram passando, as formas de vida foram evoluindo, conquistando todos os espaços do planeta Terra. De pouco em pouco, Jesus preparava o nosso planetinha para receber um aluno muito especial, o ser humano, que aqui nasceria para crescer em inteligência e amor. À medida que o ser humano crescia, as primeiras aldeias foram sendo criadas, depois as primeiras civilizações. A inteligência dos seres humanos se desenvolviam, grandes civilizações deixaram a sua marca na humanidade, contribuindo para a evolução dos espíritos que aqui viviam. E Jesus, em sua infinita bondade, ao longo de toda a história da humanidade, nunca deixou de enviar seus grandes missionários, espíritos de luz, para auxiliar todos os seres humanos que aqui aprendem e aqui evoluem. Desde o princípio da humanidade, Jesus cuida de nosso planeta. Seu amor é tão grandioso que Ele mesmo desceu das suas alturas celestes até o nosso planetinha ainda tão cheio de sofrimentos, só para nos ensinar os caminhos da bondade, do amor e da evolução espiritual. Jesus é o Cristo de Deus, Espírito mais puro que já pôde pisar na terra, escolhido por Deus nosso Pai para governar este planeta e conduzir todos nós. E assim Ele espera que cada um de nós sigamos os seus ensinamentos e aprendamos a amar toda a humanidade como Ele, Jesus, nos amou. E aí, crianças? O que vocês sentiram assistindo esse vídeo? Dá uma emoção, né? Saber que Jesus é o governador da terra, o governador espiritual
espiritual esteve presente na formação do nosso planeta. Nossa, dá até para sentir o quanto ele é evoluído, não é mesmo? Pois é, ele já era construtor do planeta Terra quando sequer a vida nele se apresentava. Com todo esse poder espiritual, nos perguntamos: por que ele não utilizou da sua superioridade para salvar ele mesmo? Foi isso que Pilatos, o governador da província da Judéia, perguntou a Jesus antes dele ser crucificado. Se és o Cristo, por que você não salva você mesmo? Pois quando se tratava dele mesmo, ele renunciava de todos os poderes. Ali, ele queria fazer cumprir sua missão aqui no nosso planeta, e na aparente derrota humana, o Evangelho, a história de Jesus, tinha sido implantado na Terra. E toda essa história é Deus falando conosco através de Jesus. Ele enviou seu Filho para ser o nosso modelo de humanidade. Jesus mesmo falou: ninguém vem ao Pai senão por mim. Isso significa que quando Deus nos criou, criou também o nosso livre-arbítrio, e a gente tem a escolha de qual caminho seguir. Mas Ele nos deu o caminho, o modelo que é Jesus. Erramos ainda muito, mas nos esforçamos para seguirmos os exemplos da vida de Jesus, que nos leva para uma vida de amor ao próximo, a nós mesmos. Jesus é um modelo de humanidade que Deus projetou para a Terra. E a cada encarnação vamos nos tornando mais humanos, até um dia nos tornarmos espíritos puros. Agora a gente entende o porquê estudar a realeza de Jesus. É para entendermos aonde vamos chegar, o que Ele espera de nós e plantarmos o reino de Deus em nossos corações. O sol presente que nos surge a cada dia, traz-nos paz, amor e harmonia, faz crescer o nosso ser, luz que atinge a todos, bálsamo de brilho e cor, encanta-nos o íntimo, fazendo a vida florescer e falando em vida, por que não falar de amor que afasta toda dor? Essência da existência, a cada amanhecer, tudo em torno se nos apresenta como a felicidade após uma tormenta, como mais uma chance de crescer e de vencer. Luz que atinge a todos, bálsamo de brilho e cor, encanta-nos o íntimo, fazendo a vida florescer e falando em vida, por que não falar de amor que afasta toda dor? Essência da existência, a cada amanhecer, tudo em torno se nos apresenta como a felicidade após uma tormenta, como mais uma chance de crescer e de vencer. La la ya.
pá, pá, pá. Olhe para as suas mãos, que marcas elas levam, o que vai em seu coração, que lembranças tu carregas, o que tens feito com sua vida. Note as pegadas que você deixou, por onde elas seguiram. Lembre do que em você mudou durante este caminho. Pense em como escreverás as novas páginas da sua vida. Olhe para as suas mãos, que marcas elas levam, o que vai em seu coração, que lembranças tu carregas, o que tens feito com sua vida. Note as pegadas que você deixou, por onde elas seguiram. Lembre do que em você mudou durante este caminho. Pense em como escreverás as novas páginas da sua vida. Gente faz, fala muito mais do que só falar. Pense muito bem no que aprendeu e o que fazer de especial. O que a gente faz fala muito mais do que só falar. Pense muito bem no que aprendeu e o que fazer de especial. Olhe para as suas mãos, lembre das marcas que deixou. Pense em como escreverás. Olhe para as suas mãos, lembre das marcas que deixou. Pense em como escreverás que escreveu. Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma reunião virtual do Centro Espírita Miguel. Que nós possamos, nessa noite, estarmos assim sintonizados com pensamentos, os nossos sentimentos voltados para tudo que nós vamos ouvir hoje aqui
desde o momento, né, da ambientação, da evangelização do GEAL, nós já estamos em preparação. Mesmo estando nos nossos lares, é como se nós estivéssemos na casa espírita, né, sintonizando e pensando, né, em Jesus, na espiritualidade amiga que nos envolve durante a reunião. Então, hoje nós convidamos a todos, repetindo, né, ainda o nosso aviso para o jornalzinho do SEM que está aqui no link, na descrição abaixo, e também sobre as inscrições abertas para o curso básico de Espiritismo. Temos uma recepcionista de plantão aqui durante a reunião, para esclarecer alguma dúvida que seja necessária. Hoje nós teremos o nosso companheiro Arthur Mondaini trazendo o tema o ódio. Com certeza aprenderemos muito com as suas reflexões, né, que é um tema desafiador, né, para todos nós, e certamente Arthur irá nos proporcionar, né, conhecimento, esclarecimento e também reflexões que nós possamos adotar no nosso dia a dia. Fiquemos em paz, sintonizados aqui com a reunião da noite de hoje. Boa noite a todos. Do livro Vinha de Luz, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E olhai por vós. E olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados desta vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Jesus. Lucas, capítulo 21, item 34. Em geral, o homem se interessa por tudo quanto diga respeito ao bem-estar imediato da existência física, descuidando-se da vida espiritual, a sobrecarregar sentimentos de vícios e inquietações de toda sorte. Enquanto lhe sobra tempo para comprar aflições no vasto noticiário dos planos inferiores da atividade terrena, nunca encontra oportunidade para escassos momentos de meditação elevada. Fixa com interesse as ondas destruidoras de ódio e treva que assolam nações, mas não vê comumente as sombras que o invadem. Vasculha os males do vizinho e distrai-se dos que lhe são próprios. Não cuida senão de alimentar convenientemente o veículo físico, mergulhando-se no mar de fantasias ou encarcerando-se em laços terríveis de dor, que ele próprio cria ao longo do caminho. Depois de plasmar escuros fantasmas e de nutrir os próprios verdugos, clama, desesperado por Jesus e seus mensageiros. O mestre, porém, não se descuida em tempo algum e, desde muito, recomendou ver-lhe cada um por si, na direção da espiritualidade superior. Sabia o Senhor quanto é amargo o sofrimento de improviso, e não nos faltou com roteiro, antecedendo-nos a solicitação há muitos séculos. Retire-se cada um dos excessos na satisfação egoística, fuja ao relaxamento do dever, alige as inquietações mesquinhas e estará preparado à sublime transformação. Em verdade, a terra não viverá indefinidamente, sem contas. Contudo, cada aprendiz do Evangelho deve compreender que o instante da morte do corpo físico é o dia de juízo no mundo de cada homem. Mestre Jesus, queridos amigos espirituais, agradecemos por todo o amparo que recebemos para estarmos aqui sintonizados com os teus ensinamentos, buscando aprender a cada dia para sermos espíritos mais esclarecidos e buscando a vivência cristã. Rogamos o amparo para todos nós que ainda nos equivocamos e que o esclarecimento
e conhecimento paulatino sobre as leis de Deus, sobre os ensinamentos do Cristo e dos espíritos superiores, possam trazer a reforma íntima que tanto almejamos. Nesta noite, desejamos que as reflexões que serão trazidas possam acalentar a todos os corações, trazendo alegria, trazendo esperança, trazendo a confiança de que a reencarnação é um presente divino e que permanecer firmes, confiantes no amparo divino é a nossa contribuição também para um mundo melhor, amparando a nós mesmos e a todos aqueles que necessitarem de nós. Graças a Deus. Olá, queridos amigos do Centro Miguel. Meu nome é Arthur Mondaini, sou um trabalhador da casa e eu fui convidado a falar a respeito do ódio no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, Amai os vossos inimigos, item 10. E começamos tentando entender o que é o ódio. Então está aqui no dicionário Priberan, de língua portuguesa: sentimento de intensa animosidade relativamente a algo ou alguém, geralmente motivado por antipatia, ofensa, ressentimento ou raiva. Então o ódio é algo muito intenso, muito forte, que a gente sente por algo, por alguém. Principalmente por alguém. Ele está sempre relacionado a algo que encontramos de ruim no outro. É algo relacionado à antipatia. Às vezes a gente não precisa se relacionar com aquela pessoa, mas de só observar comportamentos, às vezes a gente começa a gerar sentimentos ruins e pode se tornar um ódio, ou alguma ofensa que alguém nos fez uma vez ou recorrente, um ressentimento, alguém que nos decepcionou, alguém que nos desapontou de alguma forma, e uma raiva, Então, essa é a definição do sentimento de ódio. E aí, nós vamos ler aqui juntos uma mensagem trazida por Fénelon, em Bordeaux, 1861. Fénelon foi um teólogo católico, um poeta, um escritor do século XVII. E ele, como espírito, trouxe essa mensagem em Bordeaux. E começa assim: amai-vos uns aos outros e sereis felizes. Então ele já começa com a reflexão de que para ser feliz precisa amar. E o que significa amar? Vamos ver aqui o que significa. Uma mensagem de Paulo de Tarso. O amor é paciente, é bondoso. O amor não é invejoso, não é arrogante, não se ensoberbece, não é ambicioso, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não guarda ressentimento pelo mal sofrido, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se
com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então observe que o amor, amar, é praticamente o oposto do ódio, né? Porque quando a gente está com ódio, a gente está guardando ressentimento pelo mal sofrido, a gente está irritado com algo. Então, nós podemos encarar o amor como antagonista ao ódio, né? Mais adiante, Fenelon nos traz a seguinte informação: tomai, sobretudo, a peito amar os que vos inspiram indiferença, ódio ou desprezo. Então ele fala, olha, se você quer ser feliz, ame acima de tudo, né, aqueles que nos causam indiferença, ódio ou desprezo, que é o amar os inimigos, né, que inclusive é o título do capítulo que estamos estudando, que é o capítulo 12. E o que significa amar o inimigo? Trago aqui uma definição que está no próprio Evangelho, no capítulo 12 também, só que no item 3. Nós estamos estudando o item 10, é um trecho do item 3, que diz o seguinte: amar os inimigos não é, portanto, ter-lhes uma afeição que não está na natureza, visto que o contato com o inimigo nos faz bater o coração de modo muito diverso do seu bater ao contato de um amigo. Amar os inimigos é não lhes guardar ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. É perdoar-lhes, sem pensamento oculto e sem condições, o mal que nos causem. É não opor nenhum obstáculo à reconciliação com eles. É desejar-lhes o bem e não o mal. É experimentar júbilo em vez de pesar com o bem que lhes advenha. É socorrê-los apresentando-se ocasião. É abster-se, quer por palavras, quer por atos, de tudo que os possa prejudicar. É, finalmente, retribuir-lhes sempre o mal com o bem, sem a intenção de os humilhar. Quem assim procede, preenche as condições do mandamento: amai os vossos inimigos. Então, amar, sobretudo, os que vos inspiram indiferença, ódio ou desprezo, não significa ter a mesma afeição que temos por aqueles que são grandes amigos, que são muito próximos a nós e que faz o nosso coração bater com muita intensidade e alegria. Amar os inimigos é não fazer o mal a eles de maneira alguma, não desejar o mal a eles de maneira alguma e, quando possível, ajudá-los, retribuir com algo bom, mas não necessariamente ter o mesmo sentimento por aqueles que nos são caros, nos são amigos, nos são muito próximos. Continuando aqui a mensagem de Fenelon, ele diz o seguinte: o Cristo, que deveis considerar modelo, deu-vos o exemplo desse devotamento.
missionário do amor, ele amou até dar o sangue e a vida por amor. Então, esse é o Jesus, né? Jesus Cristo. Nós temos aí diversas mensagens bíblicas, passagens bíblicas, dando conta de quem foi Jesus, do que ele fez por amor, de quantas pessoas que estavam equivocadas ele não julgou, de quantas pessoas que estavam notoriamente o atacando e ele foi benevolente, foi caridoso, respeitoso, inclusive com aquele que ele sabia que o traía. Ele também foi amoroso. Lembrando que amoroso não é necessariamente ter a mesma afeição que temos por aqueles que são grandes amigos. Na sequência, Fenelon nos traz assim: penoso vos é o sacrifício de amardes os que vos ultrajam e perseguem, mas, precisamente, esse sacrifício é que vos torna superiores a eles. Se os odiasses, como vos odeiam, não valerias mais do que eles. E isso é muito interessante, né? Porque não é por isso que reconhecemos Jesus como superior a nós, não é por esse motivo que reconhecemos Jesus como superior a nós, não é pelo sacrifício que ele fez por nós. Se Jesus tivesse agido como a maioria de nós age, revidando, julgando, apontando o dedo, reconheceríamos Jesus como nós o reconhecemos hoje? Será que reconheceríamos Jesus como o reconhecemos hoje? Se tivéssemos notícia de que Jesus se vingou de Judas, de que tratou Judas mal, se tivéssemos a notícia de que Jesus apedrejou a adúltera, de que não acolheu os irmãos doentes, ou que estavam endemoniados, né, como dizia na época, será que reconheceríamos Jesus? Podemos levar aqui a outros, né, Gandhi, Madre Teresa de Calcutá, Chico Xavier. Se não tivessem tido o comportamento que tiveram, Sócrates, será que o reconheceríamos como pessoas superiores, bondosas, benevolentes e tudo mais? Então, nós reconhecemos esses justamente pelo sacrifício que fizeram. E se entendemos que para ser superior a nós precisamos fazer, é necessário sacrifício, por que nós não fazemos? Por que não estamos dispostos a nos sacrificar para nos tornarmos melhores? Não no sentido de disputa, né, de querer ser melhor que o outro, mas para nos aproximarmos de Deus. Então, continuando aqui, Fenelon nos traz a seguinte afirmação:
Amá-los é a hóstia imácula que ofereceis a Deus na arados vossos corações. Hóstia de agradável aroma e cujo perfume lhe sobe até o seio. Amá-los é a hóstia imácula que ofereceis a Deus na arados vossos corações. Hóstia de agradável aroma e cujo perfume lhe sobe até o seio. O que significa isso aqui? Não é o sacrifício mais agradável a Deus, que está no capítulo 10, itens 7 e 8, também do Evangelho segundo o Espiritismo? Então observa o que Mateus nos traz. Se, portanto, quando fordes depor vossa oferenda no altar, vos lembrardes de que o vosso irmão tem qualquer coisa contra vós. Deixai a vossa dádiva junto ao altar e ide, antes, reconciliar-vos com o vosso irmão. Depois, então, voltai e oferecê-la. Então, naquela época, era muito comum dar oferendas, né? Oferecer coisas, sacrifícios materiais, de animais, a Deus. Mas Jesus, ele chamou a atenção daqueles na época, e claro que serve para nós hoje em dia, que não é o sacrifício material, não é o sacrifício de animais oferecidos a Deus que realmente importa. O sacrifício mais agradável a Deus é o nosso, íntimo, pessoal. E por que isso é um sacrifício? Porque nós temos que nos despir de orgulhos, de vaidades, de egoísmos, do nosso próprio bem, para que Deus nos reconheça como merecedores, assim como Jesus fez. Então, continuando, Fenelon nos traz aqui a seguinte informação. Se bem a lei de amor mande que cada um ame distintamente a todos os seus irmãos, ela não couraça o coração contra os mal procederes. Esta é, ao contrário, a prova mais angustiosa, e eu o sei bem, porquanto, durante a minha última existência terrena, experimentei essa tortura. Então, ele nos diz, né, que apesar da lei de amor diga que devemos amar indistintamente, ele não couraça o coração contra os maus procederes. Então, é algo que nos dói, nos fere os maus procederes dos outros. E somente com o tempo vamos ficando calejados, vamos aprendendo a não sofrer com os maus procederes dos outros. E quanto mais nós encararmos esses maus procederes, quando digo encarar, é com amor, com paciência, resiliência, tolerância, benevolência, esses maus procederes, é que nos aproximaremos de Deus, faremos o sacrifício que é agradável a Deus. E aí Jesus, no capítulo 16, versículo 24, diz o seguinte: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E na sequência, que é no capítulo, ou melhor,
no versículo 26 do mesmo capítulo, ele diz o seguinte: pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perdera sua alma? O que dará o homem em recompensa da sua alma? Então ele diz: o que adianta você não querer, ou melhor, o que adianta você conquistar o mundo, não querer passar por dificuldades, ser egoísta, odiar alguém que te faz mal, mas perder a sua alma por isso? Vale a pena? E depois ele, nesse mesmo versículo, ele pergunta: ou dará o homem em recompensa? O que dará o homem em recompensa da sua alma? Ou seja, você vai se doar para ganhar a sua alma de volta? Para ter a sua alma imácula, né? sem pecados, sem defeitos, sem dificuldades, sem problemas? Então, é uma reflexão que devemos fazer de o que queremos para nós. Nós queremos ter as recompensas terrenas e, em contrapartida, perdermos nossa alma? Ou nos doaremos enquanto na terra para que consigamos conquistar a nossa alma? Lembrando que o próprio Jesus dizia que a felicidade não é deste mundo, porque aqui é um lugar de sacrifício, um sacrifício de vencer a si mesmo, de abrir mão do orgulho, do egoísmo, das vaidades e tantos outros defeitos que carregamos dentro de nós, para que consigamos conquistar a felicidade, mas a felicidade espiritual, de espírito puro, espírito feliz, que conseguiu vencer a si mesmo, que conseguiu passar por cima de todas as dores terrenas para conquistar o mundo espiritual, as grandes zonas felizes, né? As zonas espirituais felizes. Continuando, Fenelon nos traz aqui a seguinte reflexão: mas Deus lá está e pune nesta vida e na outra os que violam a lei de amor. Ou seja, não precisa ser nós os juízes. Não precisa de nós, pois tem Deus para permitir as consequências dos nossos bons procederes ou dos nossos maus procederes. E aí temos que lembrar, né, que o que eu faço é responsabilidade minha e o que o outro faz é responsabilidade dele. Não sou eu que tenho que julgar se o que o nosso irmão faz, ele está certo ou está errado. Ele mesmo um dia compreenderá. Um dia virá à tona tudo que o nosso irmão fez de errado. E a própria consciência dele cobrará, né? Porque existe a lei de causa e efeito, que é o que Fenelon chama ali de punição. Não é exatamente uma punição, mas é uma lei de causa e efeito. O que a gente faz tem consequências. E as consequências, se foram atitudes boas, nobres, as consequências são boas. Se tivemos
atitudes irresponsáveis, atitudes ruins, mas que causaram problemas aos outros, as consequências serão ruins também. Então não devemos nos preocupar com o que o outro está fazendo, seja conosco ou com qualquer outra pessoa. Devemos nos preocupar com o que estamos fazendo, porque a lei de causa e efeito também serve para nós. Então, se nós não fizermos o bem, o amar uns aos outros, a responsabilidade é nossa pelo que estamos fazendo e também seguiremos pela lei de causa e efeito. Quando amamos o nosso inimigo, alguém que nos causa ódio, indiferença, desprezo, nós colheremos bons frutos, porque estamos amando até mesmo aqueles que nos odeiam, que nos fazem mal. Mas, se nós o julgamos, o condenamos, nos vingamos, colheremos maus frutos, né? Como dizia Gandhi, se levarmos a ferro e a fogo o olho por olho, dente por dente, acabaremos todos cegos e desdentados. E acredito que não seja isso que queremos. Se ficarmos nessa briga constante, nesse revide constante, vira um ciclo sem fim. Alguém precisa cessar esse ciclo. E como cessaremos? Amando até mesmo os nossos inimigos. Porque os nossos inimigos, com o tempo, perceberão as nossas mudanças. E com o tempo, eles passarão, primeiro, a não tentar mais contra nós. Depois, eles começam a questionar o que houve conosco. E por esse questionamento, tentar entender por que dessa mudança em nós, ele começa a se aproximar, começa a perceber os bons procederes e com o tempo, nós o tratando bem, pode até mesmo nos tornarmos bons amigos novamente, a partir da mudança do outro. Então, quando nós decidimos amar, nós estamos quebrando esse ciclo vicioso de disputa, de brigas, que no fundo só leva a cegos e desdentados, como dizia Gandhi. Continuando, Fénelon nos lembra: não esqueçais, meus queridos filhos, que o amor aproxima de Deus a criatura e o ódio a distancia dele. Então, temos aí a pergunta: qual caminho você escolherá? Do ódio ou do amor? Essa é uma escolha individual de cada um de nós, independente do que os nossos irmãos de caminhada nos fazem. Independente se o que ele faz é bom ou é ruim, a escolha é nossa, se iremos pelo caminho do ódio ou pelo caminho do amor.
lembrando que se optarmos pelo caminho do ódio, estamos nos afastando de Deus, nos distanciando dele e, consequentemente, nos distanciando da felicidade real. E, quando nos aproximamos do amor, nos aproximamos de Deus e da felicidade real, que ainda não é deste mundo. Não é porque estamos amando um inimigo nesta vida, é que ainda nesta vida esse inimigo nos tratará bem, nos tratará com amor, com carinho. Nessa vida pode ser que ele continue nos perseguindo, mas se queremos quebrar o ciclo vicioso das disputas, das vinganças, dos revides, precisamos ser perseverantes, resilientes, benevolentes com aqueles que ainda nos fazem mal. Senão, o ciclo vicioso continuará, o ciclo de brigas, de desavenças. Então, meus irmãos, o que queremos carregar para as nossas vidas? Queremos nos aproximar de Deus, sermos felizes na eternidade, ou queremos as conquistas terrenas de vitórias, entre aspas, sobre esses irmãos que nos fazem mal, vitória de dizer que o derrotamos, que o ferimos mais do que ele nos feriu, somente para mostrar para os outros que somos fortes, entre aspas, porque forte é aquele que encara, consegue vencer a si mesmo, é aquele que encara o ódio do outro e não revida. Não é aquele que usa a força bruta, palavras ruins. Fica aqui, então, essa reflexão a respeito desse tema tão intenso, que é esse sentimento do ódio, e tão atual, infelizmente. Vemos isso nos diversos tipos de convivências sociais, e que no fundo não leva a lugar algum. Não é revidando, não é com guerras, não é com desavenças que mudaremos uns aos outros. É com amor. E isso é tão verdade que as palavras de Jesus, após 2024 anos, ainda ecoam na sociedade e cada vez conquista mais seguidores. Que possamos amar uns aos outros, até mesmo quando estes nos causam mal. Muito obrigado, meus irmãos, por essa oportunidade, pela paciência em me escutar, e que de alguma forma essa mensagem possa tocar os nossos corações. Graças a Deus, graças a Jesus. Até a próxima. Vamos elevar nossos pensamentos a Deus e a Jesus
e agradecer por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, refletindo sobre os ensinamentos trazidos no Evangelho segundo o Espiritismo, que possamos retirar de nós esse sentimento tão deletério que é o ódio, que nos afasta de Deus, e que possamos cultivar o amor em nossos corações, retirando também outros sentimentos como medos, angústias, inseguranças, indiferenças. Para que o amor possa brotar com mais força, com mais vigor em nossos corações. Que possamos também, Mestre, sermos instrumento de Tua paz, que possamos levar este amor a outros corações, a outras mentes, e exemplificar o quanto vale a pena amar. Muito obrigado por esta oportunidade. Muito obrigado pela nossa vida, pelas nossas experiências, e que possamos cada vez mais e mais nos aproximarmos de Ti, Mestre. Muito obrigado por tudo, hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Doce é sentir em meu coração, vai nascendo amor. Doce é saber, não estou sozinho, sou uma parte dessa imensa vida que generosa reluz em torno a mim. Imenso dom do Teu amor sem fim. O céu nos destes e as estrelas claras, nosso irmão Sol, nossa irmã a Lua, nossa Mãe Terra, com frutos, campos, flores, o fogo, o vento, o ar e a água pura, fonte de vida de Tua criatura. Imenso dom do Teu amor sem fim. Imenso dom do Teu amor sem fim. O céu nos destes e as estrelas claras, nosso irmão Sol, nossa irmã a Lua, nossa Mãe Terra, com frutos, campos, flores,